Bom, pessoal, então, vendo o primeiro exemplo do modelo combinado, né, o modelo linear de mistura espectral no computador, primeiramente aqui a gente tem as 7 bandas, né, do sensor OLI, Landsat 8. Então, a banda 1, postal ou aerossol, né, que o comprimento de onda em micrômetros e a resolução espacial da imagem. Todas as 7 bandas com resolução espacial de 30 metros. Né, então, significa ali que o pixel da imagem de satélite abrange uma área de aproximadamente, né, 30 por 30 metros no terreno. Né, então, 900 metros quadrados, né, por assim dizer. Então, aí as 7 bandas, né, então a banda 1, costal aerossol, esse nome porque ela é utilizada, né, para determinar a quantidade de aerossol na atmosfera, né, ali o costal presente em água e etc. Né. Já na faixa do visível também, ela já está na faixa do visível do espectro eletromagnético. Depois a banda 2 seria o comprimento de onda relativo à cor azul, né, no espectro visível. Banda 3 a cor verde. Banda 4 cor vermelha no espectro visível. Depois, já saindo do espectro visível, nós temos a banda 5, infravermelho próximo. Banda 6, infravermelho de ondas curtas 1. E banda 7, infravermelho de ondas curtas 2. Né, e os respectivos intervalos, né, as bandas espectrais aqui dentro do espectro eletromagnético em micrômetros. Eu não achei uma figurinha para o sensor OLI do Landsat 8, né, aqui é do sensor TM5 lá do Landsat antigo, mas as bandas são praticamente iguais, né. A única diferença é que não tinha essa banda 1 do costal aerossol, né, então a banda 1 que a gente está vendo nessa figurinha seria a banda 2, né, e assim por diante aqui. Então, a exceção da 7, né. Então, essa 5 na verdade seria a 6, a 4 seria a 5, e assim por diante, né. 1, 2, 3 seria 2, 3, 4. E teria uma banda 1, aqui, menorzinha, né, aqui no início. Mas o legal dessa figura é que a gente tem as bandas dos sensores, né, nesse caso a exceção da banda 1, né, e tem a curva de reflexão média, né, enfim, da vegetação verde, saudável, né, da água pura, né, e do solo, claro. O solo ele depende muito da concentração de minerais, né, mas uma curva média aqui, um solo padrão médio. Então, a água basicamente tem resposta ali no visível, né, então, acima do visível ela praticamente não tem reflectância, né, então ela não reflete a radiação solar ali para sensibilizar os sensores do satélite lá em cima, né, a imagem vai ser escura, né, a partir dessas bandas. A vegetação ela tem um salto, né, característico no infravermelho próximo, no caso que é na banda 5, banda 4 no TM5, a banda 5 no OLI. Então nessa banda a vegetação fica bem clara, né, depois vai decaindo e o sol tem essa tendência de sempre aumentando, né, então vai ficando cada vez mais claro, por assim dizer, né, conforme a gente aumenta aqui o número da banda espectral, né, o comprimento de onda dessa banda espectral. Bom, aí esse é um software gratuito, tá? Multispec da Universidade de Purdue, né? Purdue University. Dá para fazer um cadastro e baixar gratuitamente. Ele permite ali o processamento de imagens orbitais, né? Aqui eu vou comentar bem rapidamente. Então aqui no caso eu coletei, por exemplo, essa amostra de treinamento, né, da vegetação. Então ele calculou a média e a variância e as covariâncias também, né, de todos os pixels presentes nesse retângulo, né, partindo do princípio que eles são vegetação, né, todos eles, nas 7 bandas espectrais, né, amostra de controle. O mesmo aqui para areia, aqui está bem branco, difícil de ver, né, mas essa mancha de areia aqui também, então uma amostra de controle para a classe areia. Aqui foi uma classe que eu fiz de teste de pixel mistura, mas não deu muito certo, do pântano, né? E também para água, um pouco mais embaixo. Aqui é a ilha de Santa Catarina, em Florianópolis. E aqui a água, né? Classe água, claro, eu prefiro não pegar a água do mar salgada, né? Então aqui é a classe água, a amostra ali de controle.
E aqui está o nosso pixel misturado, né, bem no centro de Florianópolis aqui, né, que é a ponte chegando ao centro. Então, um pixel bem misturado aqui da classe urbana, né, pixel mistura, que vai ser uma mistura espectral de vários alvos, né. Aqui a gente assumindo que era vegetação, água e areia, né. Só para comentar rapidamente, né, essa composição colorida, eu coloquei aquela banda 7 no canal vermelho, né, a banda 7 ali, então onde o solo teria maior reflectância que as demais, né. A banda 5 eu coloquei no canal verde, só que, né, no caso aqui a 5 do sensor ALI seria aquela que a vegetação tem um salto de reflectância, e a banda 1 eu coloquei no canal azul. Né? Então, em tese, quanto mais azul seria maior concentração de água, né? Quanto mais verde, mais pura seria a vegetação, e quanto mais vermelho, mais puro seria o sol, né? Vendo as curvas de resposta dos três alvos aqui nas bandas espectrais. Aqui, né? E, claro, valores intermediários aí, alvos espectralmente mais impuros, né? Que é só para afastar um pouco o zoom. A imagem abrange boa parte aqui de Santa Catarina, né? Do estado de Santa Catarina, aqui, claro, trabalhando aqui na região da ilha de Florianópolis. Bom, para quem tiver interesse, né, sobre o modelo linear de mistura espectral, tem esse artigo no Boletim de Ciências Geodésicas, né, publicado em 2008. Modelo linear de mistura espectral em imagem de moderada resolução espacial, é um artigo em português, de acesso gratuito, né, no Boletim de Ciências Geodésicas. Ele é lá do ano de 2008, né, então pode entrar lá na página do boletim, né, e ter acesso a esse artigo, né, do grande Vitor Hartel, né, tive a honra de ter sido seu aluno, do Shimabukuro, também grande pesquisador do INPE. E aqui seria um artigo introdutório ao tema, né? Claro, tem outras referências ali, né? Poderiam ser consultadas, né? Bem como, claro, artigos mais atuais também aí, dentro do tema. Bom, no nosso exemplo, deixa eu comentar um pouquinho aqui, então, primeiro as nossas classes de controle, né? Então, aqui a gente tem as médias da água, da vegetação e da areia, em cada uma das 7 bandas espectrais, então, o valor de brilho médio, aqui no caso já em 8 bits, né, então varia de 0 a 255, o 0 seria o mais escuro, a reflectância 0, o 255 seria o mais claro, né, a reflectância de 100%. Então, o valor médio aqui em 8 bits para cada uma das 3 classes nas 7 bandas, e os sigmas, né, os respectivos desvios padrões aí. Então, em geral, a areia tem uma resposta maior, né, de reflectância em todas as classes e que, consequentemente, também tem desvios padrões maiores ali em relação à água e à vegetação. Aí aqui nós temos as correlações, né, para cada classe, né, então água, correlação B1 com B2, da banda 1 com a banda 2, B1 com B3, B1 com B4, assim por diante, né? Essas primeiras em azul, e aqui embaixo também B3 com B4, B3 com B5, assim por diante, essas mais abaixo em vermelho. Água, vegetação e areia. E aí notem que as correlações são bem elevadas, né? Ali, em geral, acima de 90%, né? Acima de 0,9 em todas as bandas. Então, uma alta correlação espectral, característica das imagens de dados de sensoramento remoto, né? Aqui a gente, poucos casos, né, a gente tem correlações relativamente baixas, por exemplo, né, 0,45 B1 com B5 na vegetação, 0,33 B4 com B5 na vegetação, mas em geral as correlações aqui estão bem elevadas, né, principalmente para água e areia, né. Na vegetação ainda tem um caso que outro ali que apresenta menor correlação com a B5, inclusive, né, que é aquela que tem no caso da vegetação tem uma maior reflectância e uma maior variação também. Mas, enfim, correlações relativamente altas aí em todos os casos, né. Então, mais um exemplo aí de ajustamento de observações correlacionadas, né, com covariâncias não nulas. Bom, vamos executar então o nosso ajustamento no Scilab, lembrando que vocês vão ter acesso a esses arquivos depois. Nesse caso, vale a pena a gente ver todos os vetores desde o início, né, já que a gente não colocou no quadro. Então, aqui é o vetor Y, a gente simplesmente agrupou ali, né, aquelas informações que a gente já tinha, né, a média
nas 7 bandas espectrais para cada uma das classes, né? Começando com o urbano, né? Os 7 primeiros aqui seriam urbano. Esses 7 primeiros urbano, depois água, depois vegetação e depois areia, né? O nosso x0, os parâmetros nulos, vetor nulo, né? Então, parâmetros iniciais nulos para fração de vegetação, fração de água, desculpa, fração de vegetação, fração de areia. Aqui, aqueles dados de sigmas e correlações já expostos em variâncias e covariâncias, né? Então, a matriz de covariância da classe urbana, a matriz de covariância da classe água, matriz de covariância da classe vegetação, matriz de covariância da classe areia. Lembrando que a nossa MVC daí depois fica aquela matriz bloco diagonal 28 por 28, né? Com os blocos 7 por 7 ali, com essas variâncias e covariâncias de cada classe, e 0 para fora ali entre classes, né? A nossa matriz A de derivadas, então no caso ali é derivadas em relação aos parâmetros, né? Então fica basicamente o valor de brilho em água, vegetação e areia, né? Em cada uma das bandas, né? Então B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7. Analisando a matriz A, a gente pode ver, né? Água e vegetação muito próximas, né? Nas 4 primeiras bandas, que vai lá do costal até o vermelho. Aí na B5 tem-se o salto da vegetação, né, o salto da resposta espectral da vegetação, ela fica bem diferenciada da água. E depois também B6 e B7 a gente tem padrões diferentes ali. Então, praticamente iguais ali na faixa do visível, né, a água e a vegetação, muita sobreposição, mas daí nas outras 3 bandas, né, o infravermelho próximo e os 2 infravermelhos de ondas curtas tem uma maior discriminação do que a água, do que a vegetação. E o solo sempre tendendo ali ter uma resposta maior que ambas, né? Em todas as bandas. Então, o solo no caso a areia, né? A areia bem discriminado, com uma alta reflectância em todas as bandas espectrais. A nossa matriz de derivadas B, que ficou ali a identidade nas 7 primeiras linhas e colunas, né? E depois ficou todos os termos zeros, né? Porque a gente arbitrou o vetor dos parâmetros iniciais como vetor nulo. Nosso vetor erro de fechamento, Wzinho minúsculo, que nesse caso ficou, como a gente zerou ali as 3 frações, ficou simplesmente menos o valor da resposta da classe urbano naquela banda, né? Então, menos a média em B1, B2, B3, assim por diante, né? A gente pode até comparar aqui, ó, só para título de curiosidade, vamos chamar A de novo, e vamos chamar os 7 primeiros elementos do vetor Y. Então, a gente nota que, de fato, ele é um pixel misturado, né? Se a gente for comparar aqui. Resposta em B1, 76. Maior que água e vegetação, menor que solo. E assim por diante, né? Em B2, 72. Né? Essa é a resposta média da classe urbana. Então, maior que a média da água e da vegetação, menor que a média da areia. E isso se repete em todas as bandas espectrais, né? Então, B3 até B7 ali, a gente sempre tem valores intermediários ali, né? Entre água e vegetação e areia, né? Então, como se fosse uma mistura mesmo, né? Um pixel misturado dessas 3 classes aí. Bom, então o vetor erro de fechamento ali ficou simplesmente os valores de resposta da classe urbano com o sinal trocado, né? Na média em cada banda. E aqui está o que nos interessa, né? O vetor dos parâmetros ajustados. Então, nesse caso, se a gente fosse arredondar, né? A gente teria aí 65% mais ou menos correspondente à água, 21% a vegetação e 19% a areia, né? Então, aquela classe urbana, né? Então, aqueles pixels ali, vamos aumentar aqui um pouco o zoom. Ops. Então, os pixels dentro daquele quadrado urbano que a gente definiu ali no centro de Florianópolis, né? Então, mais um pouco. Eles seriam relativos aí a mais ou menos 65% de água, 21% vegetação e 19% areia, né? Esse foi os resultados do nosso ajustamento, essa mistura espectral. Claro, se a gente for somar, não vai dar 100%, né? Vai dar, nesse caso, vai dar 105% arredondando, né? Então, deu um 5% a mais de excesso, que é aquilo que eu comentei, porque a gente não condicionou que a soma desses 3 parâmetros devesse dar 1. Né? Porque a gente ainda não viu isso, né? Seria uma junção funcional dos parâmetros. Mas, claro, né? 5% ali, um excesso pequeno, a gente poderia
distribuir proporcionalmente ali as frações, né, ia mudar cerca de 3% aqui e 1% aqui em cada um. Né? Então, ia ficar 61% mais ou menos, 62% mais ou menos água, 20% vegetação e 18% areia, né? Arredondando. Aqui os sigmas do XA, então sigmas relativamente elevados, né? Então ali, né? Então os valores são de 0,65, 0,2, 0,20, né? 0,2, 0,2 e os sigmas estão ali 0,15, 0,15, 0,07, né? Provavelmente porque justamente, né, a gente tem uma matrizes de covariância que não são diagonais, né? Então a gente tem altas correlações, altas covariâncias, e isso acaba afetando a estimativa dos parâmetros, né? Se a gente tivesse uma matriz diagonal ali, de covariâncias, provavelmente esses valores seriam menores. Aqui só a atitude de curiosidade, o vetor dos correlatos, né? Então, aquilo que a gente comentou, a gente tem erros de fechamento relativamente altos, então a gente tem valores dos correlatos relativamente baixos, né? Porque esse vezes esse dá basicamente esse ao quadrado, né? O esse vezes a peso vezes esse de novo, né? Aquela relaçãozinha que a gente viu. E aqui os resíduos, né? Então a correção do valor de brilho ali em cada banda de cada classe, né? No caso, só houve correções para as 7 primeiras observações, né? Que seriam as de B1 a B7 da classe urbano. Não houve correção para as demais, né? Areia, água, vegetação e areia. Por que que isso aconteceu? Claro, né? Porque como a gente definiu o vetor dos parâmetros iniciais como sendo o vetor nulo, x0, né? A gente acabou zerando ali as derivadas na matriz B, né, relativa às 3 classes, né, água, vegetação e areia. Isso fez com que a gente não tivesse resíduos nessas 3 classes, né, somente na primeira, que é a classe do pixel mistura urbano. E se a gente tivesse definido um outro vetor dos parâmetros iniciais, e que essas derivadas fossem não nulas, aí nós teríamos resíduos. Eu vou mostrar essa situação depois, tá? Tem como exemplo o teste aqui. Mas, via de regra, né, é isso, a gente até vai ver melhor no outro exemplo do modelo do combinado, né? Quando a gente tem um vetor dos parâmetros iniciais como sendo vetor nulo e a gente acaba fazendo com que as derivadas de algumas observações sejam nulas, essas observações que têm derivadas nulas vão acabar tendo resíduos nulos depois no ajustamento. Então, dependendo da aplicação, o ideal é um vetor dos parâmetros iniciais que não seja completamente um vetor nulo, né, para evitar derivadas nulas na matriz B e, consequentemente, resíduos nulos para aquelas observações, né. Isso vai ficar explicitado melhor no próximo exemplo aqui do modelo combinado. Equações de condição após ajustamento, para verificar, né, então deveria dar zero, todas elas dão zero, né, essa aqui em termos práticos é zero, 10 na menos 14, então pegando aqueles parâmetros ajustados, né, e as observações ajustadas, né, corrigidas dos respectivos resíduos, aí aquelas equações de condição, elas começam a bater, começam a dar zero, né, então o nosso problema lá, né, vamos voltar aqui para o vetor de fechamento Wzinho, onde a gente tinha primeiro zerado as 3 frações ali, ficava simplesmente menos a resposta média na classe urbana, em cada banda. Agora não, agora a gente tem um modelo de ajustamento ajustado, né, que com essas frações, 65% água, 21% vegetação e 19% areia, né, isso acaba zerando as nossas equações de condição. Então a gente pode dizer que o nosso pixel mistura da classe urbana, ele é uma mistura aí de 65% água com 21% vegetação e 19% areia. Isso faz com que as equações de condições sejam nulas após o ajustamento, né? Então que essa igualdade seja satisfeita. Então é um exemplo didático aí da área do sensoriamento remoto, né? Claro, só faltou aqui juncionar aquela condição porque a soma dos 3 parâmetros desse exatamente 100%, né, a fração. A gente pode até ver quanto daria aqui. O xa1 mais o xa2 mais o xa3. Então aquilo que eu comentei, né, mais ou menos 1,05, então 5% a mais de excesso ali, mas que em termos didáticos, né, não atrapalha o entendimento aqui da ideia geral desse exemplo, né. Como eu comentei, o objetivo aqui maior é o ajustamento do que o
sensoriamento remoto, né? Bom, então vamos limpar aqui e ver o que aconteceria com um chute inicial, né? Então aqui a gente tem o nosso novo ajustamento. Agora o nosso chute inicial para os parâmetros iniciais, fração água, fração vegetação, fração areia, definidos como 1/3 cada um, né? Então somando os três daria 100%, né? Então a mancha urbana ali é uma mistura linear, né, de 1/3 água, 1/3 vegetação e 1/3 areia. Esse é o nosso chute inicial. Aqui está a matriz B, a matriz das derivadas, atualizada, né? Matrizes em comum, o ajustamento anterior eu omiti, né, para não ficar repetitivo. Então, a matriz B atualizada, a gente tem ali ela, identidade nas 7 primeiras linhas, 7 primeiras colunas, né, igual ao anterior, que são as derivadas em relação à classe urbana. E agora, nas demais classes, aí nós temos os termos não nulos aqui, né? Então, água, vegetação e areia, né? Então, derivando em relação às observações e aplicando os parâmetros iniciais, né? Os parâmetros iniciais todos 1/3, então a gente vai ter esses termos que ao invés de ser zero, como no caso anterior, agora são 1/3, né? O valor do respectivo parâmetro inicial e da respectiva fração para água, vegetação ou solo, em cada uma aí das equações de condição, né? Cada banda espectral. Bom, aí nós temos o nosso novo vetor erro de fechamento Wzinho, né? Ele vai resultar em valores menores, né, do que o anterior, porque agora os parâmetros iniciais não são mais todos nulos, né? Então são 1/3 cada um pouco mais próximos ali do que a gente viu que deu a nossa estimativa, né? Então reduz aqui os elementos do vetor erro de fechamento Wzinho. E a gente tem o novo vetor dos parâmetros ajustados, né? Notem que em termos práticos não mudou muito, né? Então arredondando continuaria sendo 65 água, né, ali 17% vegetação, né, ao invés de 20%, uma diferença ali de 3%. Só que se a gente for lembrar que aqueles desvios padrões estavam ali na ordem de 15%, né, então não seria tão significativo assim. E o solo aí 21%, né, ao invés de ali de 19% do caso anterior, né. Então também uma diferença aí nula em termos práticos dentro da própria precisão desses parâmetros ajustados, né. Aqui o vetor dos resíduos. Aí sim, aí nós temos resíduos não nulos para todas as componentes, né? Então para todas as observações, ou seja, para todas as respostas de todas as classes, né? Urbano, água, vegetação e areia, em todas as 7 bandas. Mas claro, também resíduos bem pequenos aqui, né? Então quando a gente condicionou lá aos resíduos serem todos na classe urbana, com as derivadas nulas para as demais, né, a gente teve valores de resíduos um pouco maiores, né. Agora, que a gente permite que todas as 4 classes espectrais tenham resíduos não nulos, né, incluindo as 3 de controle, areia, vegetação e água, aí a gente tem resíduos bem pequenos aqui, né, no máximo uma correção ali de 3, né, 2, 3, no valor de brilho ali em 8 bits, né, que vai variar de 0 a 255. Então, correções bem pequenas aí nas observações originais. A gente pode até chamar elas aqui para ver. Então, ali os valores de brilho médio, né, estão na ordem de 50, 60, 70. Uma correção máxima ali na ordem de 2 ou 3, né, desses valores. Então, provavelmente aqui, e claro, a nossa soma continua excedendo 1, né? Deixa eu chamar de novo ali. Então, XA1 mais XA2 mais XA3. Então dá 3% de excesso, mais ou menos, né? 1,03. Então ficou um pouquinho mais próximo, né, do que o ideal, que a soma fosse 1, mas ainda assim continuaria excedendo, né? Então, assim, em termos práticos, o que a gente pôde concluir? Que, embora a adoção de um vetor dos parâmetros iniciais não nulo, né, para o problema, possibilitou resíduos em todas as componentes, né, então, em todas as observações, então em todas as 4 classes espectrais aqui, o pixel mistura, urbano, mais as outras 3 de controle, água, vegetação e areia, né, não mudou muito o valor dos parâmetros ajustados, né.
pode até argumentar ali, não, mas 3% eu considero uma diferença significativa ali na classe vegetação, né, de 0,2 para 0,17. Mas tem que lembrar que, devido às correlações serem muito altas, né, as covariâncias serem muito altas, a própria precisão desses parâmetros fica bastante elevada, fica bastante ruim, né, variâncias, desvios padrões altos, né, na ordem de 0,15. Então a gente pode considerar que são estatisticamente iguais esses dois ajustamentos, né. Então não foi o vetor dos parâmetros iniciais aí que causou uma diferença significativa. E em ambos os casos a gente continua excedendo ali, né, a soma das três frações excede os 100%. Mas claro, né, nenhuma delas negativa, né, então a gente não tem frações negativas aqui que seria um resultado sem significado físico nenhum, então todas elas estão entre 0 e 1, e a soma delas dá praticamente o 100%, a gente tem um pouquinho mais de excesso. Seja com parâmetros iniciais nulos, seja com parâmetros iniciais iguais, né, 1/3 para cada classe. Então, de maneira didática, vamos assim dizer, né, esse é um exemplo satisfatório, né, de ajustamento pelo modelo combinado aplicado aí ao censuramento remoto, né, o modelo linear de mistura espectral. Agora, claro, né, se a gente fosse realmente querer investigar aqui esse ajustamento mais a fundo, por exemplo, se ele está bem condicionado ou mal condicionado, né, esse conteúdo a gente vai ver na próxima aula, na questão das disjunções, aplicar aquela equação de condição dos parâmetros, que a soma tem que dar 1, e verificar se poderia mudar alguma coisa ali nos resultados, né, isso já fugiria um pouco desse exemplo introdutório aqui ao modelo combinado, né, seria algo mais avançado no ajustamento. E, claro, provavelmente tem algo do censuramento remoto que deve ser investigado aqui, né? Então, as variâncias e covariâncias ali estão muito altas, né? E a gente tem variâncias muito elevadas para os parâmetros também, né? Então, provavelmente deveria ser investigado algo a mais também nesse sentido, se a gente poderia fazer um tratamento nos dados ali, ou, enfim, trabalhar com outras condições desse ajustamento para tentar reduzir a variância desses parâmetros, né, e além, claro, de forçar que a soma deles dê 1. Mas, a fins didáticos, né, a gente pode dizer que nesse exemplo a gente conseguiu fazer um modelo linear de mistura espectral com resultados satisfatórios, né. Então a gente pode dizer que os pixels presentes nessa mancha urbana aqui, né, aqui no centro de Florianópolis, eles contêm uma mistura linear de mais ou menos 65% água, 20% vegetação e 20% areia, que iria acabar sendo 100%. Então, arredondando ali, a gente chegou ali em mais ou menos 62% água, né, 19% vegetação e 18% areia. Foi algo assim, né, arredondando ali. Mas mais ou menos essa ordem, né, dentro das incertezas aí que a gente está trabalhando, né. E ele se mostrou adequado, né? As equações de condição foram satisfeitas após o ajustamento ali. Então, jogando essas frações ajustadas e as observações ajustadas, os valores de brilho ajustados ali, né, nas médias das 7 bandas espectrais, nas 4 classes, a gente tem equações de condição com resultado zero, né? Então, o ajustamento pelo modelo combinado foi satisfeito, né? Foi realizado com sucesso nesse exemplo. Então, próximo exemplo a gente vê, segue nessa linha, né, mas aí a gente vê um exemplo mais voltado ali para a área do laser scanner 3D, né.